Então vamos começar, né? Boa noite a todos os que estão chegando na live, aqueles que também já estão na live, sejam muito bem-vindos ao nosso sarau de lançamento do livro O Avesso de Capixaba, Crônicas de uma Unidade Reversa no Limiar da Amazônia, nos limites da Amazônia, né? Sejam todos muito bem-vindos mesmo, viu, gente? Aqui é um momento bem tranquilo, sem muitas formalidades. A gente vai estar aqui fazendo o lançamento do livro sem formalidades, tá? Bem tranquilo e ao vivo. Se errar, errou, a gente sorri, volta, continua, tá bom? É desse jeito, ao vivo é ao vivo, né? Então tá, para começar, né? Eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome, para aqueles que me conhecem, né? Para aqueles que já me conhecem, eu sou aquela pessoa que fica atrás da câmera, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Antônia. Calma que estamos ao vivo. Meu nome é Antônia. Tipo assim, se eu pudesse resumir quem eu sou em uma única palavra, eu diria que eu sou a unidade reversa desse livro que vai ser lançado hoje, agora para vocês, tá bom? Agora, falando um pouco profissionalmente, né? Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou pós-graduada em Informática na Educação e Educação Profissional e Tecnológica também, e também tenho especialização em Informática Forense e Cibersegurança, tá bom? Segurança da informação. Mas vocês não querem saber do meu lado profissional, né? Estamos aqui para falar de cultura. E falando de cultura, eu já atuei em diversos projetos, né, culturais, tanto aqui em Capixaba como em outros municípios. Aqui em Capixaba, um exemplo é o Canta Capixaba, né? Participei do Canta Capixaba como auxiliar de mídia. O videoclipe também do hino municipal de Capixaba, também participei desse projeto, né? Todos na área da cultura. Capixaba sob as lentes da fotografia também, é um outro projeto que eu participei. E Oficina de Música, Despertar Musical, outro projeto que eu participei também na área da cultura, participei como membro, né? Então falo um pouquinho assim da minha atuação cultural, porque aqui é um momento de cultura, né? A gente está lançando um livro aprovado pelo projeto cultural e assim, é importante falar do lado cultural, né? Além disso, eu já tive diversos projetos, né, aprovados também na cultura, como, por exemplo, Retratos de uma Cidade Pequena, né, que foi um vídeo, um audiovisual. Também fiz Era Uma Vez a Bíblia, Contada em Histórias, foi um projeto que a gente apresentou nas igrejas, contação de história com fantoche. Uma apoiadora minha foi a Leide, né, que cedeu os bonequinhos de fantoche, e aí foi bem maravilhoso, as crianças adoraram. Então, assim, esse é um pouquinho do meu lado Antônia Cultura Antônia, né, participações culturais, né. Foram projetos que eu amei participar, né. E hoje eu estou aqui com esse novo projeto para apresentar para vocês, que é o meu livro, Crônicas de uma Unidade Reversa, né? O Avesso de Capixaba, Crônicas de uma Unidade Reversa, situado no limiar da Amazônia, né? Nos limites da Amazônia, né? Porque a gente sabe que a gente vive bem no interiorzão, né? Nos limites da Amazônia, né? Aqui tem a imagenzinha também, né? E aí, vou falar um pouquinho sobre o projeto, né, do livro. Aí eu vou ler um pouquinho, né, porque eu não tenho tudo decorado. O livro, né, esse é um livro de crônicas, em que a escritora, no caso eu, né, assume o papel de unidade reversa, né, que vê o mundo de uma forma diferente, né, com espanto, às vezes com nostalgia. Vê o mundo de uma forma reversa, né, não simplesmente observa o que está acontecendo e segue seu caminho. Observa e fica ali naquele olhar crítico, pensando, analisando, né?
Então, a narrativa do livro, ele explora temas culturais, temas sociais, do cotidiano, entre outros, né? São diversos temas explorados no livro, né? No livro vocês vão encontrar diversas histórias, vocês podem até se encontrar no livro, né? Tenho aqui minhas convidadas especiais, já vou apresentar elas para vocês, né? E elas se encontraram em algumas das crônicas, né? E eu tenho certeza que assim como elas, vocês também vão se encontrar numa dessas crônicas que está aí. Por quê? Se você é de Capixaba, você com certeza viveu alguma das realidades que foi tratada nesse livro. E é muito importante. Então tá, a ideia do livro, ela surgiu, né? Surgiu da necessidade de ir além de dados oficiais, né? Utilizando a subjetividade e a escrita literária como ferramenta para revelar o patrimônio imaterial e a identidade complexa de Capixaba. Por que eu falo identidade imaterial, né? Porque são experiências, são vivências que você não pode pegar, não é um patrimônio que você vai ali ver, tocar, pegar, né? É uma coisa imaterial, é de experiência, é de vivência, é subjetividade, que só quem é daqui sabe, ou quem mora em uma cidadezinha pequena, vai saber dessa sensação, desse sentimento, dessa experiência, né? Então, assim, continuando, né, gostaria de fazer uns agradecimentos institucionais, antes de apresentar aqui essas verdades, né, para vocês, né. Calma lá que eu vou apresentar elas. Eu sei que vocês estão curiosos, mas calma lá. Então, primeiro fazer os agradecimentos institucionais, né. Esse livro, ele é o resultado de um projeto que foi aprovado, né, e financiado, né, pelo edital cultural do município de Capixaba, né, através da Política Nacional Aldir Blanc e apoiado pela Prefeitura de Capixaba, pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Planejamento. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, né, expresso a minha gratidão tanto à Prefeitura de Capixaba quanto à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Planejamento, né, por dar essa oportunidade, né, para os fazedores de cultura de Capixaba poderem ter um financiamento para mostrar o seu trabalho, né? Muito importante isso, né? Agradeço também, né, a minha filha, Heloísa, né, por ser meu alicerce, agradeço a minha mãe, ao meu pai, né, ao meu esposo, né, tipo assim, à toa que não tá aqui, mas acredito que ele esteja me vendo, né, acessando a live. Mas assim, agradeço de coração todas as instituições, né, que apoiaram, quanto as pessoas da minha família, e também não poderia deixar de agradecer, tipo assim, os cidadãos de Capixaba, né, que são eles que teceram cada linha dessas crônicas, né, é a realidade vivida em Capixaba que possibilitou tecer as linhas dessas crônicas, né. E meu agradecimento também aqui às meninas, né, que estão aqui fazendo parte. Já vou apresentar elas para vocês, não fiquem curiosos aí, já. Chegou a hora. Chegou a hora. Então, assim, quero apresentar para vocês aqui a Raquel, né? Raquel é secretária de Desenvolvimento Social aqui do município, mas, assim, vou deixar ela se apresentar. Gostaria? Boa noite, todos que estão assistindo a live. Boa noite, Casimira. Agradeço aqui a Antônia pelo convite. Também já aproveito aqui para parabenizar pelo trabalho, né? Eu tenho certeza que os leitores, quando tiver acesso a este conteúdo deste livro, vão gostar. Eu como capixabense, conheço a realidade da nossa cidade e eu me identifiquei, assim como as outras colegas também com certeza se identificaram. Muito bem, então essa é a Raquel, a dona de vermelho.
como não estou de vermelho, né? Nem posso falar. Bom, aqui do outro lado nós temos a Leide, que é uma Leide. Se apresente. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você, Antônia, com vocês, meninas. E um orgulho muito grande de você, Antônia, porque nossa história de amor é antiga, né? É verdade. Então, para mim, é como se fosse uma filha minha hoje apresentando esse livro, né? Com essa história do município, que em diversas partes eu me identifiquei também, não em todo. Mas eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa, parabéns e obrigada a todos que contribuíram, né, para que isso se realizasse. E eu estou feliz e agradecida pelo convite, viu? Que Deus te abençoe sempre. Né? Bom, obrigada, Leide. Nós temos aqui, né, a dona de Uma paleta de cor bem Auri. A gente está aqui na paleta de cores. Isso, bem Bem diversa. Então aqui nós temos a Auri de amarelo com os cabelos vermelhos combinando. Então, boa noite. Boa noite a todos, a todas que estão participando dessa live. Primeiramente, meu nome é Auricélia, mais conhecida em Capixaba como Auri. Gosto muito quando me chamam de Auri. Agradecer a Antônia, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando, né, do lançamento de um sarau. Um livro que vem contando aqui a história do nosso município de Capixaba. História essa que vocês todos irão gostar. Então, peço que leiam, peço que se aprofundem mesmo, que tenham esse conhecimento da nossa história, do nosso município, porque vocês são protagonistas também, tenho certeza, desse momento, desse livro da Antônia. Antônia, parabéns, né? Conheço a Antônia de faz um tempinho, faz parte também da minha vida profissional, da minha amizade também, é um prazer tê-la como amiga, tá? Sempre que a gente necessita, sempre que a gente vem pedir algo para a Antônia, ela está sempre disponível. E é inteligente, é dinâmica, é alegre. Esse livro tem muito a ver com a carinha dela, muito a ver mesmo. Então, parabéns. E o nosso município está de parabéns também. E aqui do nosso outro lado, né? Obrigada, Auri. E aqui do nosso outro lado nós temos a dona de Vídia, né? Ela que, tipo assim, ela não faz parte do rodeio, mas ela é comentarista, tá? Já está se preparando aqui para ser comentarista também da Expo Capixaba, né? Que vai acontecer dia 10 a 13 de setembro aqui em Capixaba, né? Então, já vai treinando aqui o marketing, né? Isso, vai treinando os comentários, que aí já vai ser comentarista também, junto com o Júnior Palito, né? Que é o comentarista aqui da Expo Capixaba, oficial, né? Já vai treinando. Então, como é que se diz? O melhor, né? Com certeza. Então, essa é a Dina, deixa ela se apresentar, né? Olá a todos, boa noite, eu sou a Dina e fico muito feliz, Antônio, que está podendo fazer parte desse seu projeto. Esse livro eu já fui me identificando assim que eu comecei a ler, nem li tudo ainda, mas as primeiras partes eu já me identifiquei muito. Gente, spoiler, quando falo se dou cachimbo de aço, a memória já voltou. E eu, com uma boa capixabense, né, nascida e se criando aqui, é muito gratificante ver a nossa história sendo contada, né? E tá assim, agora no livro, não só assim boca a boca, né? Que nem a gente costuma se ouvir, mas assim, documentado em papel, assim, fisicamente, não tinha ainda, mas parabéns, meu Antônio. Estou muito feliz de poder fazer parte desse seu evento, né? Desse lançamento. Eu também. A Dina nasceu aqui em Capixaba e eu também nasci aqui. Nós somos raiz, é rachado. Então, assim, você
vocês já deram uma palhinha no livro, né? É um livro Sim, extenso, mas assim, com conteúdo gostoso, né? muito leve. Então, assim, vocês deram uma palhinha. Queria assim que vocês comentassem qual detalhe mais chamou a atenção de vocês. Pode até ser na crônica que vocês vão ler mesmo. Que detalhe, assim, o que pulsou, eu fiz uma anotação aqui, qual parte do livro saltou das páginas e pegou você pelo coração? Vou passar para a Leide, que a Raíssa está ansiosa. Então, a minha crônica é 19, em alguns momentos, né, com certeza eu me vi aqui dentro dessa crônica, porque eu vivenciei um momento exatamente dessa crônica com a Antônia, né? Então, foi um presente, eu caí aqui dentro, certinho, encaixou certinho aqui. Mas eu não li todo o livro ainda, mas eu já estou descobrindo outras coisas, né? Tem muita coisa sobre o cachimbo de aço, que lembrou a infância dos meus filhos, porque eu não conhecia o cachimbo. Mas os meus filhos, quando estavam no Mundo Encantado levou os filhos para o cachimbo, né? Então, tudo isso vai, né, uma lembrança para a gente, né, muito boa. E vários momentos, várias citações que tem aqui nas crônicas nos remete a alguma lembrança, alguma saudade, né? E também conhecer mais sobre a história, porque, por exemplo, eu não sabia da história da mulher de branco, né? E agora eu li um pouquinho, já vou continuar a leitura para ver o desfecho total, né, da crônica e descobrir mais coisas. Então, para mim é muito interessante, né, sobre o nosso município, é muito importante também. E a gente que trabalha na educação, né, está aí batalhando pela leitura e a escrita, que faz parte de um programa, né, o ProLE, Leitura e Escrita na Educação Infantil. E a gente vê a importância, né, o quanto é importante a leitura e a escrita. E é isso que nós temos que fortalecer a cada dia, incentivar a leitura e a escrita, né? Então, para a gente é um orgulho ter uma filha de capixaba, né, escrevendo a história de capixaba. Parabéns mais uma vez e eu estou muito feliz por esse momento. Muito bem, Leide. Ai, ora, vamos aqui passar para a Raquel, né? Qual parte do livro saltou das páginas e pegou você pelo coração? A parte que me pegou pelo coração, foi a parte que fala sobre estar em uma cama inválida, né? E não poder mais ter seus movimentos e só ter nas lembranças da época que passeava, que andava, que jogava bola. E a Antônia, ela me convidou e viu a crônica 16. E aí ela falou desse jeito: eu tenho certeza que tu vai se identificar com essa crônica. Eu não sei por que realmente me identifiquei. E aí, quando eu comecei a ler a crônica, eu lembrei de alguns amigos meus, né, que hoje eles estão nessa situação, né, eles estão acamados, né, que é o pai da Simone, que trabalha comigo ali no Brás. A gente sempre vai ali na casa dele, não consegue mais andar. E outros mais também que agora não consigo. Então, assim, me veio essas pessoas na lembrança. E aí, ao mesmo tempo, essa crônica, ela fala, nos traz uma reflexão sobre gratidão, né, Antônio? Às vezes nós podemos apreciar tudo isso, andar, sentir o vento, a natureza, eu gosto muito disso, né? E a gente nem percebe, e a gente nem agradece por isso, né? Enquanto tem uns que não tem mais essa oportunidade, né, de caminhar com as próprias pernas, os próprios pés. Então, essa crônica eu gostei, se dediquei. Além do conteúdo, tem essa parte, né, de refletir sobre a gratidão.
é isso, Tônia, parabéns. Alerta de spoiler. Spoiler da crônica que a Raquel vai ler, né? Especial, né? Bem especial. Spoiler da crônica que a Leide vai ler. Agora, Auri, qual parte do livro saltou das páginas e pegou você pelo coração? Olha, Antônia soube escolher bem direitinho, né? Eu acredito que cada escolha tem muito a ver com cada uma de nós, né? Com o Luiz, com a Raquel, com cada uma das meninas, né? Então, eu gostei muito porque nessa parte, que é a crônica 21, ela está falando aqui sobre a avenida principal de Capixaba, que é movimentadíssima e que nós mesmos passamos sempre, todos os dias, de segunda a segunda. E muitas das vezes a gente não presta muito atenção no que há tão de belo nessa avenida. O que me chamou mais atenção, Antônia, nessa avenida são as flores. Quantos moradores dessa avenida queiram ser cercadas de cercas ou muros, mas lá tem umas flores, flores de diversas cores, né? Diversos tipos de flores. E aí muitas das vezes a gente nem presta atenção, nem para ver, contemplar essa beleza do nosso município, nessa avenida tão falada, tão conhecida, né? E aí, vocês vão conhecer melhor, quando a gente fizer a leitura, vocês vão conhecer melhor por que eu falo e por que me chama a atenção das flores à frente da casa das pessoas, dos moradores. Vocês vão gostar de saber. Mais uma live de spoiler, né? Bom, o povo da live tá dizendo que tá baixo, né? Então, assim, a gente tá com o microfonezinho aqui, mas só que o telefone que tá gravando, ele tá um pouquinho distante, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais alto, né? Eu sei que todo mundo aqui é lady, né? Todas ladies, né? Mas vamos tentar aumentar um pouquinho o volume aqui pra vocês, tá bom? Bom, passar agora pra Dina, né? Dina, né? Das partes que você leu do livro, qual parte saltou e pegou você pelo coração? Já sei qual é, mas fale do nome. Fica até difícil dizer qual das partes, apesar de eu não ter lido já todos, mas além daquele que eu dei spoiler, né, do Castinho de Aço, tem outra também que é o Fiador da Aurora, né? Que é uma crônicazinha falando do pão na cerca, e quando eu vi ela, me veio memórias de uma pessoa que já não está mais entre nós, mas que deixou o nosso amanhecer mais aconchegado, né? Para quem é capixabense sabe muito bem dessa pessoa que fazia parte do nosso município, e que você acordava de manhã e ele já estava passando, vendendo o seu pão, né? E isso aí foi de, como é que se diz? O coração chega a dar aquele, que saudade desse, né? É uma nostalgia. Aí, que saudade de pessoas que agora não tá mais entre nós. E essa cultura que tinha, né? No amanhecer, passar na nossa porta, às vezes eu sinto falta disso. A gente acorda cedo e não tem tempo de ir na padaria, né? E aí, quando você acordava, tinha alguém passando, olha o pão. E aí agora, o pãozinho na cerca, você já fazia um acordo com ele e dizia, pode deixar aqui na cerca quando eu levantar. E quando eu vi essa crônica, já, como é que dizem? Me deixou nostálgica, assim, bem emotiva. Tudo bem, comentarista Dina. Então, assim, né, pra quem tá assistindo, sem mais delongas, de spoilers, né, vamos pra parte que interessa, né? Vamos abrir o livro juntos, né? Vamos dar voz ao papel antigo e às folhas escritas, né? Então, eu convido primeiramente, né, para ler uma crônica com a gente, a senhora, vou fazer um sorteio aqui para a Leide. Não, se fosse, vai ganhar alguma A Leide. Mas a pessoa pura é comigo, né? Com certeza. A Leide, eu convidei ela para ler a crônica 19,
que se chama O Santuário Escondido do Muro Verde, a paz que habita ao lado da cura, né? Quando ela começar a ler aqui, né, vocês vão entender o porquê desse título, né? E assim, eu convidei a Leide para ler essa crônica porque ela já vivenciou essa experiência, né? Alguém que vivenciou essa experiência lá do Santuário Verde, né? Escondido no Muro Verde. Aqui em Capixaba a gente tem um Muro Verde na rua do posto de saúde, e aí remete, né, a paz que habita ao lado da cura, né? Então vamos lá, Leide. Então, gente, vou começar aqui a leitura da minha crônica, né? A crônica 19, o Santuário Escondido do Muro Verde, a paz que habita ao lado da cura. Quem caminha pela rua da UPS Ildefonso Cordeiro geralmente carrega no peito a urgência do corpo, uma consulta marcada, a busca por um remédio, o compasso preocupado da saúde. Mas a engenharia afetiva de Capixaba guardou ali, bem ao lado do lugar onde se cura a carne, um santuário silencioso para curar a alma. Uma área de preservação ambiental que, para a maioria dos transuentes, resume-se a um longo e denso muro verde. É uma das maiores ironias da nossa unidade reversa. Muitos moradores passam por ali todos os dias, mas não conhecem o que pulsa do lado de dentro. O muro de vegetação funciona como uma cortina que esconde um segredo precioso. Dar o passo que atravessa essa fronteira é experimentar um portal no meio da cidade. No instante em que se entra, o som do asfalto, o mormaço da rua e a pressa do cotidiano são imediatamente engolidos por uma calmaria absoluta. O ar muda, torna-se fresco, filtrado pelas copas de árvores que resistem como sentinelas do tempo. O peito respira aliviado. Lá dentro, o silêncio não é vazio. É preenchido pela sinfonia mansa dos pássaros que encontram naquele quadrilátero verde e seu refúgio seguro. É um pedaço de floresta viva que pulsa no coração urbano, oferecendo uma paz que nenhum dado oficial consegue mensurar. No entanto, a beleza desse santuário traz consigo um alerta urgente, um sussurro que corre entre as folhas. Esse refúgio de paz é frágil. Muitas vezes, por ignorância ou pressa, o ser humano enxerga o vazio da mata como um depósito para que não serve mais, joga o lixo ou abandonar resíduos nas suas margens e agredir o próprio pulmão da cidade. Cada sacola plástica, cada garrafa jogada ali dentro é uma ferida na terra que nos acolhe, um veneno para as aves que cantam e um insulto à calmaria que o lugar nos oferece de graça. Preservar essa área não é apenas um dever ecológico burocrático, é um ato de respeito com a nossa própria identidade. Capixaba cresce, o progresso avança e os ramais se estendem, mas são espaços como essa área verde que garante que a cidade não perca a sua alma amazônica. Cuidar para que esse chão continue limpo é garantir que amanhã, quando o peso da rotina ficar insuportável, qualquer morador ainda possa abrir aquela bica de silêncio, entrar no meio das árvores e lembrar como é a sensação de ter paz no coração. Lindíssima, né, minha crônica? E assim, gente, eu vivenciei com a Antônia um momento muito lindo nesse espaço. Teve um projeto que era com os alunos da escola da Sombra, né, que era para plantar algumas árvores ali naquela área de preservação, né, ao lado. Então nós fizemos esse dia com os alunos, acompanhamos, plantei um IP lá também, mas infelizmente a área não foi cuidada, né. Infelizmente aconteceu essa parte triste, né, que não foi para frente esse projeto. E nesse dia então nós resolvemos entrar lá nessa área.
Gente, foi muito legal. Parecia que realmente eu estava em outro lugar. Nós subimos nas árvores, né? Foi uma graça, né? Nós subimos na árvore, eu empurrava, eu puxava, ajudando. E o mais interessante, né? Que eu realmente não conhecia, achava muito bonito, passava por ali, admirava, mas eu nunca tinha entrado, né? Então foi muito legal. Ainda colhemos várias frutas lá, ingá, coquinho. Sei que foi muito legal, foi muito divertido. Fizemos vários registros e ficou guardado na minha memória afetiva, né? Esse dia, essa vivência. Então, e eu me identifico muito também com esse lado, né? Com esse lado natural, com esse lado de árvores, plantas, né? Então, para mim, a crônica assim foi escolhida para mim mesmo, para mim fazer a leitura, né? Apesar dos erros, tá, gente? A gente fica nervosa, não tem jeito, né? Mas é isso, eu acho assim que realmente a importância, né, desse local. E a nossa cidade tem um local tão bonito, né? Tão acessível, tão importante, né? A gente visitar, conhecer, falar sobre, né? É muito importante. Então, Antônia, é isso, né, gente? A minha crônica é essa, né, do verde, desse lugar maravilhoso que nós temos aqui na Capixaba, né? E é isso. Já aproveita, convida as pessoas, explica direitinho onde que é esse local, porque tem gente que não sabe onde que é, passa pela frente, vê as árvores, o muro verde fechado, mas não sabe o que tem lá dentro. Explica aí direitinho que tu vai saber. Ai, Antônia. Pois é, gente, é na última rua aqui, né, do posto, né, do Alfonso Cordeiro, descendo ali próximo àquela área que é pro rodeio, bem antes da fábrica de doce, né, aquela área verde ali. E várias pessoas também me falam que antes tinha uma mina, né, que as pessoas realmente pegavam a água lá, que dava para ser utilizada, né, hoje eu não sei como está essa questão, mas realmente vale a pena, gente. Quem tiver um tempinho, à tarde, quiser fazer um passeio, quiser fazer algo diferente, conhecer, né, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu super indico, tá bom? Dica de lei a gente segue. Então vamos lá conhecer, né, o Santuário Escondido, atrás do Muro Verde, que é um lugar que traz paz, né, onde a paz habita do lado da cura, né. Vamos lá conhecer, né, respirar um ar fresco, passar um momento lá e conhecer, né. Vai lá, Rafael. E Antônia, principalmente, preservar, né? Preservar. Vou passar aqui o microfone para a Auri, porque ela está falando uma coisa muito importante. Vocês podem comentar. Então, vocês viram que história bonita, né? De se contar e conhecer e preservar, né, gente? É tão bonito, então esse bonito tem que ser preservado, tem que ser cuidado. E cuidado por quem? Por nós, moradores. Por nós que estamos ao redor, né? As casas próximas, cuide desse lugar. Esse lugar especial, é a natureza que cedeu para nós. E a preservação mesmo, não jogar lixo, cuidar e lá dar uma limpadinha. Se alguém jogar o lixo, chame a atenção, por favor, não jogue, né? A natureza agradece. Isso mesmo, amigo, porque no dia... Isso. Porque assim, no dia que nós fomos, exatamente os alunos fizeram esse trabalho de estar recolhendo, né, todo o lixo que estava lá, foi feito esse trabalho. Mas infelizmente a gente ao passar lá já percebe que está lotado de lixo novamente. É isso aí, gente, vamos ter consciência, né? Manter aquela área limpa, né? Preservada. Preservada e limpa, né? Limpa, né? Uhum. Agora eu vou passar aqui para a nossa comentarista, calma lá. Não, vou passar para ela agora, não, vou passar para a Raquel. O que tu tem a falar assim, sobre a crônica aqui, além de ler, né? Gostou? Sentiu alguma coisa, assim? Já visitou o local? Já visitei sim. Já visitei o local. Realmente, né? Faz juiz ao título da crônica, né? Esqueci. Santuário Escondido. O Muro Verde, a paz que habita ao lado da cura. Eu acho que no decorrer da leitura, a gente percebemos
né? A cura está ali, que é a nossa unidade que é referência, né, no município, unidade de saúde. E ao lado está esse lugar, né, essa área verde, que é bem bacana, de carros, bem legal. Vale a pena ir lá, tirar um tempinho, se conectar com a natureza. Adoro o negócio de me conectar com a natureza. Vai comentarista aí, ó. Tava de verde. Já tô aqui, ó. Já tá preparadinha. Eu já tô assim, tá bem no pique, né? Bem conectado com a natureza. Mas o importante mesmo, quando toca nessa pauta de preservação, cuidado, zelo, a gente pode perceber que o nosso clima está bastante quente. Já pensou se o nosso município, a nossa cidade em si, não tivesse o tanto de água que tem, como a gente não estaria sofrendo cada vez mais? Se o calor, gente, perto da minha casa, eu amo aquela parte da preservação do nosso querido vizinho, o Pati, graças a Deus que ele preserva muito. E ali, quando o calor está forte demais, a gente vê o quanto que a natureza é importante. E a preservação das águas para nós como população, né? Nosso bem-estar, deixa o ar melhor. Aquele. Tá muito quente, eu vou perceber, né? Assim, durante o dia. E quando passa aqui no nosso muro verde, quando eu era criança, eu fugia pra lá também, tá, gente? Ali tem umas minas d'água, e eu acho que quase todo que tem a minha idade, eu não vou falar a minha idade, né? Mas já foi, desceu lá naquela menina já. E é importante pra gente ver, né? Vai passando os anos, faz tempo, eu não passava mais por ali tanto, né? Mas sempre é importante deixar claro, se preservar, se manter tudo limpo. Tudo bem, temos uma pessoa aqui que quer falar mais um pouquinho, só um pouquinho. Pode falar, fique à vontade. Interessante que quando a gente começa a ler o livro, a gente vai buscar na nossa memória que isso também fez parte da nossa história. Eu lembro, como a nossa comentarista acabou de falar, né, que ela tinha umas minas, e hoje, engraçado, que hoje mesmo eu estava comentando com a minha irmã, e quando a gente chegou aqui, em Capixaba, a cidade era bem pequena, né, uma cidade bem pacata, bem carente, e não tinha água, quase não tinha água encanada, então as pessoas elas tinham muito poço, aqueles poços pelo dia, e puxava água. Simba, né? Cacimbão, né? Isso, Leite, obrigada. Cacimbão. E aí eu lembro que nós puxávamos água no bolinete. Ai, era horrível. E aí, quando tinha muita roupa para lavar, não dava conta de puxar água no bolinete. Então a gente atravessava a cidade, que esse lado aqui era todo fazenda, atravessava a cidade, né? Com aquele cesto enorme, aquelas trouxas enormes de roupa. E ia lavar ali onde hoje tem essa área verde. Então, da importância, assim, e faz parte da nossa história. É verdade. E assim, só lembrando, vamos mais um pouquinho, esticando mais um pouquinho, né? já. Outra pessoa vai ler outra crônica, né? Mas calma lá. Só esticando mais um pouquinho, né? Relembrando esse muro verde, né? Pensar que não fomos nós daqui que tivemos essa iniciativa, né? Teve que vir de fora, né? Aquele muro verde foi construído através do projeto Rondon, né? Que veio aqui em Capixaba, outras pessoas, e aí sim teve essa iniciativa, e hoje temos aí uma herança, né? De uma parede verde que guarda ali dentro, né? História, riqueza, um lugar de paz, de tranquilidade, né? De acolhimento. Só entrando lá dentro para vocês saberem, né? Não tem como entrar lá fora, tem que ser lá dentro. Passando ali, como aqueles lugares que a gente costuma passear e diz, não acho que não vou entrar não. Mas quando você diz, nossa, uau, por que eu não vim antes? É essa sensação que você tem ao entrar no Muro Verde. Isso. Agora, assim, eu sei que. Deixa eu ver quem é que está mais ansiosa. A Aurinha é ansiosa para ler a crônica dela, né? E assim, eu escolhi a Auri para ler essa crônica, né? Porque a Auri tem uma delicadeza, assim, que meu Deus, a delicadeza das flores, né? A simpatia, a delicadeza das flores.
a Leide, eu escolhi a Leide para ler essa crônica 19 porque ela, como ninguém, sabia como que era a experiência, né? Ela vivenciou, se divertiu, trepou nas árvores, se sentiu uma criança lá dentro. Então, assim, convidei ela para trazer a voz dela para dar ênfase, né? Para dar voz a essa crônica, né? E a Auri, porque ela tem essa simpatia, essa delicadeza das flores, e a crônica que ela vai ler fala sobre isso, sobre a beleza das flores. E é contigo, tá contigo. Muito poética, né? Muito vida também. Então, minha crônica escolhida, né, pela Antônia, ela teve também essa delicadeza. Eu acredito que a escolha é quando realmente você conhece a pessoa, quando você se identifica, né, com a pessoa. E aí veio, eu acho que veio uma pétala mesmo para a gente conhecer. Então vamos lá vamos se deliciar, vamos aqui imaginar, né, através da leitura, vamos imaginando, vamos tendo mais atenção, né, no nosso meio que a gente vive. Crônica 21, a primavera humilde. A primavera humilde, onde a cidade floresce pelas margens. Há uma delicadeza secreta na Avenida Governador Edmundo Pinto, que desafia o asfalto quente e o vai e vem dos carros. Para nossa unidade reversa, que costuma enxergar os miudezas que a pressa esconde. A principal artéria de Capixaba não é feita apenas de comércio, poeiras e promessas de progresso. Ela é também um corredor de cores teimosas que insiste em brotar sobre o céu. As flores da avenida principal funcionam como cartão de visitas da nossa resiliência. Dispostas nos canteiros, enfrentando o sol forte do meio-dia e o vento carregando que vem da estrada. As plantas públicas oferecem espetáculo democrático. São flores que não pedem licença para existir. Estão ali para quem quiser ver, colorindo a rotina de quem vai ao banco, à unidade básica de saúde ou ao mercado. Mais longe da avenida também existe uma alma botânica que se revela quando nos afastamos do centro e olhamos para a calçada dos moradores. É nas frentes das casas, rente às cercas de madeira, que a poesia comunitária se espalha. Parece que alguns capixabenses têm um pacto antigo com a terra. Entram nos bairros e testemunham uma competição silenciosa de afetos. São roseiras vistosas, 11 horas, que se abrem pontualmente como um relógio de pétalas. Diversas flores e as folhagens coloridas que as donas de casas mudam de lugar com o cuidado de quem arruma uma sala de visitas para Deus. Cada jardim improvisado na calçada é uma extensão do coração de quem ali habita. O morador que planta uma flor na frente de casa está, na verdade, oferecendo um presente visual para quem passa. É um mundo que nos empurra para a pressa, seja cruzando o ramal Brasil-Bolívia ou correndo atrás de oportunidades. Em outros estados, esquecemos de olhar para o chão que pisamos. Fica aqui o convite dessa observadora. Tire um tempo para contemplar. Pare diante do canteiro do vizinho. Sinta o perfume suave que o vento da tarde espalha. E repare como a beleza pode ser simples. Mais do que contemplar, que cada um encontre um espaço, um palmo de terra na calçada, um vaso velho de alumínio na varanda ou no canto
do quintal. Para criar seu próprio jardim, plantar uma flor é um ato de esperança no amanhã. É ficar na terra a certeza de que, apesar de todos os trancos da vida, nós ainda escolhemos florescer. E que nós todas florescemos sempre, meninas, verde, marrom, vermelho, amarelo, de todas as cores. Vamos todos os dias florescer. Vamos todos os dias observar essas flores que estão ao nosso redor. E principalmente nessa avenida principal do nosso município de Capixaba. Gente, eu fui suspeita. Eu vou passar Gente, aqui eu para quero comentar comentar. o que ela já quer falar. Calma. Gente, eu sou suspeita de falar, porque eu sou aquela. Acho que quando eu ficar mais velha, você ainda ser aquela senhorinha. Quem foi na minha casa já sabe que tem muitas plantas. Um jardim verde e com flores também. Então, quando eu falo essa qualidade, né, de plantas, quando eu vou passando na avenida também, coisa mais linda quando aquelas árvores estão todas floridas. E a gente consegue, olha, se a gente puder parar um pouco dessa rotina corrida e tirar um tempo para observar os pequenos detalhes não só das flores, gente, em tudo ao nosso redor, a gente vai ver o sentido da vida, vai assim, acalma, desacelera um pouco. Você consegue ver nos pequenos detalhes, nas flores mais lindas, como a vida também tem as suas partes belas, né? E eu sou muito suspeita, porque eu sou daquela que eu passo, uma planta, eu acho que eu não pedi uma plantinha, eu não tenho dessa. Mas é olhar para esse lado que a gente possa ver, não só nessa rotina do dia a dia, né? Mas tirar também um tempo para a gente olhar para as belezas que estão ao redor. Muito bem, comentarista Dina. A Raquel gostaria de falar alguma coisa. A Raquel gosta de plantas, adora plantas. Gosto. Vive plantas, respira plantas. Então, assim, realmente, quando a gente. Eu escrevi essa crônica pensando assim, porque eu sou muito observadora, né? Então, eu passo, observo e, tipo assim, eu me deleito, né? Eu fico, ai que lindo! Tipo assim, lá dentro da minha cabeça, eu fico, ai que lindo! E eu paro, eu observo, eu sinto a experiência, né? Então, assim, convidar as pessoas também para sentir essa experiência de parar e observar alguma coisa que acham bonita. Se você gosta de flores, passa, para, observa. Meu Deus, não tem coisa melhor, né? Do que você passar por um jardim, por um local onde tem diversas plantas, diversas flores. Meu Deus, eu fico maravilhada. Além de não. Além de sim também. Tô brincando, mas Você quase tira foto. olha só. Além de passa, tira foto. Então, assim, um convite, né, pra gente desacelerar, né? Ó, parar, passa ali no Muro Verde, né? Naquela muro de plantas verdes, né? Pra quem ainda não entendeu o que é, né? Tipo assim, para ali, entra, não sei, fica em frente um pouquinho, respira, né? Viu um jardim, uma planta, observa, né? Absorve, né? Absorve a energia do que é bom, né? Então, é isso. Obrigada, Luísa. Agora eu vou passar para a dona Raquel. Tranquila. A Raquel, eu já falei porque que eu escolhi a Leide, né? Porque que eu escolhi a Auri. E, assim, a crônica que eu escolhi para a Raquel ler se chama As Janelas da Saudade, o Mundo que Ninguém Vê. Escolhi a Raquel porque a Raquel eu vejo ela como a dona de um coração, assim, sabe, enorme, que se preocupa com as pessoas, se preocupa com todo mundo, os velhinhos dela que ela ama, sabe? Então, assim, ela tem um coração muito grande, muito gigante. Então, essa crônica, eu escolhi a voz dela para dar voz a essa crônica. É contigo, Raquel. Obrigada por você enxergar nessa qualidade. A minha crônica é
16. Vocês estão ouvindo o áudio? A minha crônica é a 16. Achei muito bacana o título da crônica, né? As Janelas da Saudade. O mundo que ninguém vê. Então vamos lá. Para a nossa unidade diversa, que teima em buscar a essência de capixaba no avesso das aparências, a cidade não pulsa apenas nas igrejas, nos bares, nas conversas de calçada ou no movimento do comércio. Ela também pulsa no silêncio de alguns quartos, ali onde o tempo parece andar em um ritmo muito mais compassado. Vivem os acamados da pequena cidade, homens e mulheres que, privados de movimento, levam a capixaba guardada apenas na memória e só consegue ver o mundo através do quadrado de uma janela. Para quem está preso a uma cama, a nossa cidade ganha um contorno diferente. Eles ouvem o barulho dos carros, imaginam quem estaria viajando, escutam o soar distante de um jogo de futebol e lembram dos tempos em que as próprias pernas corriam sem cansar, sentem o cheiro da chuva que bate na terra seca e viajam, em pensamento, até o cheiro do café fresco na casa de uma comadre. Eles gostariam, mais do que tudo, de caminhar sobre o mormaço da terra, de sentir o vento limpo na noite, no rosto, ou de simplesmente pisar o pé descalço no chão do quintal. O mundo lá fora, que para nós é tão comum, para eles é um privilégio distante. É nesse silêncio que a história daqueles que tiveram seus passos recolhidos se transforma em um conselho urgente e profundo para todos nós. Quem os visita ou cuida de seus dias recebe uma lição silenciosa sobre o valor real da existência. Olhar para quem perdeu a liberdade de ir e de vir é um chamado para acordar. Nós que acordamos com saúde, que podemos decidir para onde caminhar, que temos a força nas pernas para cruzar o canal e os olhos são para ver o ipê florescer. Muitas vezes esquecemos de agradecer. Reclamamos da poeira, do calor, da rotina cansativa, sem perceber que a vida diária, com todos os seus desafios, é a maior riqueza que possuímos. Quantos agora mesmo dariam tudo o que têm apenas para ter a saúde que nos desperdiçamos? Com queixas, quantos gostariam de estar no nosso lugar, enfrentando o sol no dia a dia, simplesmente pelo prazer de estar de pé? Valorizar a vida, o corpo em pleno vigor e o movimento não é apenas um ato de gratidão, é um dever de respeito a quem já não pode fazer o mesmo, que a realidade daqueles que vivem no silêncio do leito nos ensine a abraçar cada manhã com mais entusiasmo e menos reclamação. Que a gente aprenda a caminhar por capixaba, orgulhosos da nossa força e com os pés bem firmes no chão, sabendo ter saúde para viver o mundo lá fora e o maior trunfo que Deus nos deu. Gente, profunda, né? É forte, né? Muito. Não, agora não passar aqui para a comentarista, né? Que ela já está aqui se coçando a falar. Não. Gente, é uma crônica forte e que nos faz a refletir, né? Sobre a oportunidade que você está tendo, quando você tem saúde,
enquanto você pode estar se locomovendo de um lado para o outro. Diferente de algumas pessoas que já não têm essa possibilidade e só fica vendo o mundo por uma janelinha. E para a nossa vida, possamos trazer assim, refletir, aproveitar a vida, porque nós não sabemos como é que vai ser o nosso amanhã, né? Não sabemos se vamos estar em pé, conseguindo andar ou acamado. Isso aí faz nós pensar, poxa, como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou não estou parando para aproveitar as coisas boas da vida, a minha família, os meus amigos, ou tudo à minha volta? Porque parece que o amanhã chega e algumas dessas pessoas não estão mais nem com a tristeza, né? Porque a gente que trabalha na assistência sabe como é difícil você chegar e acompanhar um idoso, a maioria já é idosos, né? Então, acamado, e pensar assim, gente, o que se passa na mente deles, né? Dizer, será que aproveitaram a vida? Ou deixaram o tempo passar, correr, sem aproveitar as coisas boas que a vida tem a nos oferecer, né? É isso. Muito bem, comentarista. Ela comenta mesmo. Se for para comentar, ela comenta com tudo. Passei para a Raquel. Obrigada por ter me escolhido, né, para ler essa coisa. Desculpa o nervosismo. E assim mesmo, relaxa. Então, mas assim, eu gostei muito, me identifiquei, porque é algo que está na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Gente capixaba. Uma época eu tinha feito um levantamento, nós estávamos com mais de 30 pessoas acamadas. Então, assim, quem está lá fora nem imagina, né? Não sabe, mas a gente sim, que trabalha na saúde, na assistência, sabe desses dados. Então, realmente, eu acredito que não ser uma vida fácil, né, para eles. Nos leva a refletir, né, sobre a nossa vida, como estamos aproveitando, estamos nos cuidando também, né? Então, aí, assim, gostei muito da crônica, que a gente possa, quem tiver a oportunidade de ler, tiver a oportunidade também de saber sobre essas pessoas, da vida dessas pessoas, que às vezes nos leva a refletir, poxa, eu aqui reclamando e tal, e fulano está ali, não tem condição, não tem mais condição de se locomover, tal, é o único mundo que ele conhece, é o seu quarto, a sua casa, então nos leva a uma reflexão. Parabéns. Obrigada. E obrigada por dar voz. A Lady gostaria de fazer um comentário também. Porque assim, a gente, com essa crônica, serve de reflexão, né? Para a gente observar e ser grato pelos milagres de Deus, né? O pequeno milagre de acordar todo dia, conseguir caminhar com as suas pernas, ir até o seu trabalho, né? Conseguir fazer suas atividades sem muito esforço, né? E poder ir, né? Exatamente. Poder acordar todo dia com saúde. Porque às vezes não estão, mas você está capaz de caminhar, de viver a sua vida, de ir para o seu trabalho, de fazer as coisas que você gosta, né? Eu também passei por essa experiência, né, com meu pai, que ficou acamado. Então a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido para a pessoa, para a família, né? Ele queria ir para a casa dele, queria ir na colônia dele, na casa dele. Infelizmente, não tinha como, né? Então, a gente que vivenciou, né, esse momento, essa situação, a gente sente e sabe o que essa crônica quer dizer, né? E assim são várias pessoas na nossa cidade que tem, e nós mesmos. E se a gente refletir, não tão acamados, mas nós vivemos um tempo assim também na pandemia, onde a gente tinha que ficar em casa. Às vezes a gente tinha vontade de visitar ou ser visitado, né? E infelizmente a pandemia fez isso. E uma coisa assim que eu senti na pandemia foi exatamente que meu pai ele ficou entristecido, muito entristecido com isso. Na pandemia ele ficou deprimido, né? Para ele foi um momento muito difícil. Meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, que gostava muito de conversar. Né? Então, para ele já foi difícil isso, e depois ele passou por esse momento também, né? Então, que a gente
que sejamos mais gratos pelos milagres, os mais simples que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes nós nem percebemos, né? Que nós não damos importância, que não damos valor. Então serve como reflexão, para sermos gratos e viver, não apenas existir, né? Que nós possamos viver realmente, né? Isso. Muito bem, Leide. Mas é isso aí, tipo assim, o intuito da unidade reversa é fazer você pensar, fazer você refletir, despertar para as coisas, né? Mostrar algo e fazer você pensar, refletir, né? Então, é isso. Mas parabéns. Então, assim, agora, a gente já está para a reta final, já, tá? Vou passar para a Leide vai fazer a leitura de uma outra crônica, né? Que tinha ficado para um outro convidado especial nesse momento, para ler nesse momento, né? Mas não foi possível, a pessoa estar aqui. E aí a Leide vai fazer as honras. E aí eu gostaria de dizer que essa crônica, né, dela, chamada O Porto Seguro e o Trunfo Escondido, o altar de Dona Liquinha. Dona Liquinha é minha mãe, tá? E aí, assim, fiz uma crônica em homenagem à minha mãe, mas assim, ela representando todas as mulheres de Capixaba, as mães, as donas de casa, na verdade, as donas de casa que se doam do lar, né? E a gente sabe que tem muitas mulheres que, tipo assim, parece que o mundo lá fora não existe, é só dentro do lar, é só dentro de casa. Minha mãe é assim, né? Então, assim, vamos lá conhecer um pouquinho da Dona Liquinha e refletir sobre as donas Liquinhas que existem no mundo. Quem sabe você não é a Dona Liquinha? Não sei. Vamos lá. Ai, quanta responsabilidade, né? Falar na mãe da escritora, né, gente? Vamos lá, com alegria vamos ler essa crônica. O Porto Seguro e o Trunfo Escondido, o altar de Dona Liquinha. Se a nossa unidade reversa resolvesse mapear os verdadeiros pontos de resistência contra a pressa e a frieza do mundo moderno em Capixaba, ela não pararia diante de monumentos ou fachadas imponentes. Ela estacionaria em um portãozinho de madeira simples, daqueles que parecem estar sempre encostados, esperando o próximo visitante entrar, sem precisar bater. Ali mora Dona Liquinha. Dona Liquinha é a tradução em carne e osso e sorriso de um dos maiores patrimônios de Capixaba, a arte do acolhimento. Ela faz parte de uma linguagem nobre, silenciosa e indispensável de mulheres, as donas de casa capixabense, que escolheram fazer do lar seu território sagrado e o seu lugar seguro, em um mundo que muitas vezes mede o valor das pessoas pelos que elas produzem para fora. Dona Liquinha e tantas outras decidiram que sua vocação era produzir paz para dentro. Elas transformam quatro paredes de madeiras ou alvenaria em um cais onde qualquer barco cansado da lida pode ancorar e encontrar calmaria. Entrar na casa de Dona Liquinha é ser batizado pelo aroma inconfundível que define a hospitalidade da nossa terra. Não importa a hora do dia, se o bombaço da tarde está de rachar, ou se a chuva fina do inverno começa a cair. O cafezinho está sempre pronto, fresquinho, descansando na garrafa térmica, como um abraço em forma líquida. Entre, meu filho, senta aqui, quer um café? É o mantra que ela repete, estendendo o copo de vidro com a mesma generosidade que Dona Estela distribuía seus presentes de Natal. Mas o livro, que é a vida de Dona Liquinha, assim como o próprio livro de Capixaba, guarda suas páginas secretas e deliciosas. Por trás da figura doce da dona de casa existe uma alma lúdica, cheia de vivacidade. Dona Liquinha adora um jogo de baralho. Nem todo mundo que passa por ali para tomar um gole de café conhece esse lado. Mas aqueles que sabem do seu segredo e carregam a cumplicidade no olhar não perdem a chance. Basta o visitante puxar uma cadeira, dar uma piscada de olho e fazer o convite. Dona Liquinha, bora jogar baralho? A transformação é imediata e bonita de se ver. O cansaço do dia a dia
as dores nas costas e a rotina repetitiva da vida doméstica evaporam. O rosto de Dona Liquinha se ilumina com um sorriso travesso. Os olhos brilham com a alegria da juventude e ela aceita os desafios sem pestanejar. A mesa vira campo de batalha. Ali, entre uma rodada de risadas e o embaralhar das cartas, ela se diverte, como se o tempo tivesse parado. O jogo de baralho é o trunfo particular, a sua pequena e deliciosa fuga da seriedade da vida. Homenagear Dona Liquinha é, no fundo, enaltecer todas as donas de casa de Capixaba, mulheres que na quietude de seus lares, sustentam a alma da nossa comunidade. Elas são as guardiãs dos afetos, as que mantêm acesa a chama da simplicidade e que provam, dia após dia, que a vida não precisa de grandes palcos para ser grandiosa. Basta um café quente, um coração aberto para acolher quem chega e, claro, um bom baralho escondido na gaveta para lembrar a todos nós que a felicidade também sabe jogar de dupla. Ai, um beijo! E emocionante, sacanagem. Linda. Parabéns, Leite. Parabéns, Antônia. Muito linda. Posso deixar um recadinho? Pode, sim. Pode me convidar para tomar um café, tá, dona? Caralho, não jogo não, mas café. Aceitamos. Parabéns. Sim, obrigada. Então, né, a escritora tinha que escrever alguma coisa para a família, né? Mas assim, se eu escrevesse só para minha mãe, meu pai ia ficar chateado, né? Escreveu para ele também. Porque não pode deixar ele assim. Aí agora, né, eu vou ler o meu pai, né? Tá certo? Sempre vou lá ciúmes. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Damião, a crônica é a número 9, né? O maestro das pedras pretas, a espera de ser Damião. Quem conhece meu pai já sabe o que esse título quer dizer, né? Então vamos lá, começando a ler a crônica, né? Se eu titubear, se eu ler depois, mas é porque essa é a emoção, né? Tipo assim, eu já me emocionei lendo da minha mãe, né? Relendo, revisando e tudo, e do meu pai também, né? Então, vamos ver se eu tenho lágrima aqui guardada, né? Escondida. Bom, o maestro das pedras pretas, a espera de seu Damião. Se a topografia de Capixaba pudesse ser resumida em um som, não seria o ronco dos motores na estrada, nem o estalo das árvores na mata. Seria o tá seco e definitivo de uma pedra de dominó batendo contra a mesa de madeira na frente da casa de seu Damião. Esse estalo é o coração da casa, o metrônomo que dita o ritmo dos seus dias. Todos os dias, a rotina de seu Damião se organiza em torno daquela mesa. Não importa se o sol está castigando o asfalto ou se a chuva do norte desaba pesada sobre as telhas. O cenário já está montado desde cedo. As pedras pretas com branco, gastas pelo toque de anos de dedos calejados, ficam ali, alinhadas, esperando o início do jogo. Para seu Damião, o dominó nunca foi apenas um jogo de somar pontos ou fechar a mesa com o Duque Sena. Pelo olhar reverso, aquela mesa é um altar de comunhão. É o pretexto que ele encontrou para costurar os afetos com familiares e amigos. Quando os amigos encostam as bicicletas, motos ou carro no portão e os familiares entram sem pedir licença, a área se enche de um calor que nenhuma estatística social consegue mensurar. Entre uma jogada e outra, reconstrói-se a história de Capixaba. Fala-se do preço do gado, da saúde do vizinho, das lembranças do passado e das miudezas do dia a dia. O riso corre frouxo quando alguém bate de carroça ou tenta esconder uma pedra debaixo da mesa.
Mas o tempo na cidade pequena também tem seus dias de calmaria excessiva e silêncios que pesam. Às vezes, por capricho do destino, dos deveres que chamam ou o cansaço das pernas velhas, os jogadores não aparecem. O portão não bate, o silêncio se instala na área da frente da casa de seu Damião. Nesses dias, seu Damião sofre de uma ausência barulhenta. Ele senta-se sozinho na cadeira de balanço, com as mãos repousadas sobre os joelhos, olhando para a quietude da rua. Seus olhos perdem o brilho da malícia do jogo e ele fica, como se diz por aqui, tristinho. Ele fica tristinho. É uma tristeza miúda, silenciosa, de quem guardou a melhor risada e a jogada perfeita, mas não encontrou ninguém para jogar com ele, para partilhar aquela jogada. Ele embaralha as pedras sozinho, o som agora ecoando quase como um lamento mecânico. E dames! Afinal, a unidade reversa sabe bem. Em um lugar como Capixaba, a solidão não é a falta de asfalto ou de internet, é a mesa do dominó vazia. A vida de seu Damião se alimenta desse elo. Ele não precisa de muito para ser feliz, apenas da certeza de que, quando o fim da tarde chegar, a área estará cheia, o café estará quente e haverá braços dispostos a bater a pedra na mesa, provando que, enquanto houver jogo, ninguém em Capixaba precisa andar sozinho. Gente, momentos de emoções, Por né? aqui, por aqui. E com essa crônica, né, triste, assim, muito emotiva, Lindamente triste, né? lindamente triste e feliz pela homenagem do seu pai, meu. E vamos caminhando pro fim, né, da nossa live, né? Ai, mas já estou querendo recomendar, viu? Leiam, baixem o PDF, vão lá, busquem ver o tanto de história que vocês vão se conectar nesse livro. Tá lindo, gente. É emotivo, é emoção atrás de emoção. Cada história, cada crônica traz um pouquinho da história do nosso município, da nossa cidade, de pessoas que convivem, né? E é lindo. Tá de parabéns. Estamos indo no fim, gente. Então, assim, né? Essa foi a última que a gente leu, né? Mas, assim, são... Deu até o branco agora. São em torno de umas 30 crônicas no livro, né? No final do livro tem uma crônica bônus e tem uma crônica extra também, né? E, assim, quer dizer pra vocês, quem quiser, tiver curiosidade, quiser baixar o livro, ler, né? O livro está disponível no site da prefeitura, né? É só você ir lá no Instagram da prefeitura, clica no link da bio e aí já vai ser direcionado para o site da prefeitura e lá está o livro publicado, tá bom? Pode baixar, PDF é gratuito, tá bom? Aí vocês leiam e aí já aproveitem e sigam também o perfil da Unidade Reversa, né? Do projeto O Avesso de Capixaba no Instagram, sigam. E aí, comentem lá, falem o que vocês acharam. Vou disponibilizar também o link, né, do livro lá no Instagram do projeto, né? Se chama Projeto O Avesso de Capixaba. É só procurar lá, Projeto O Avesso de Capixaba. E o link também vai estar disponível lá. Não está disponível agora, mas agora está disponível no Instagram da prefeitura, tá bom? Na bio da prefeitura. Mas depois a gente vai publicar lá. O projeto O Avesso de Capixaba vai ficar disponível. Quem quiser baixar, pode ficar à vontade, tá bom? Pode ler. É gratuito, não cobra nada. É só o seu tempo que precisa ser gasto, né? Mas é isso aí. Se você gostou, acessa lá. Pode acessar também diretamente o site da prefeitura, capixaba.ac.gov.br, né? Você já vai direto lá pro site da prefeitura e baixa, né? E assim, a gente já tá no final, né?
sim. Quero agradecer de novo, né, cada um de vocês. Obrigada, Raquel, pela sua participação, pela voz que você deu aqui a crônica. Obrigada, Aurinho. De nada, amor. Obrigada pelo seu carisma, por ter dado voz Eu a que essa agradeço pelo crônica. convite, viu, Antônio? Agradeço mesmo. E aí, vocês? É um enriquecimento, né? É rico, são crônicas ricas. Eu tenho certeza que vocês não vão gastar tempo, vocês vão ganhar, né? Ler é você viajar, é você enriquecer seu vocabulário, conhecimento, tudo. A leitura ela te leva além. É uma viagem que ninguém pode, como é que eu posso falar? Ninguém pode te substituir quando você está fazendo uma leitura. É você que está lendo, é você que vai imaginar, é você que vai conhecer. Então leia sim essa crônica. Eu vou ler todas, com certeza. Quero conhecer de uma por uma. Que eu já fico feliz, assim, né? Quero ler todas. Quero ler todas. Muito bem. Então, assim, a gente quer deixar aqui uma frasinha de reflexão. Ah, eu vou falar. Fala. Parabenizar você mais uma vez, né, as colegas aqui também, e já recomendar, né, que assim, é um material que ele dá para você trabalhar até que sala de aula, né? Sim. E através desse material, que o aluno vai ter conhecimento um pouco da história dos familiares. Não dele em si, né, porque o aluno tem o que se passa aqui, né, é história, né? Então é muito importante. Então já é um material aí que dá para ser trabalhado na sala de aula. Não, também eu só queria assim, né, recomendar, né, quem tiver a oportunidade de ler esse material, é muito interessante e importante para o nosso município, para a nossa história, né? E dizer para a Antônia que vai surgir vários competitivos por causa desse livro, né? As escolas, formações, né? Porque é nós que temos que propagar, né, as coisas boas que estão acontecendo no nosso município, né? Uma coisa muito importante, gente. Um livro, né, escrito por uma filha de capixaba, né? Com histórias tão legais, tão emocionantes, né? Uma raiz, né? Exatamente. Então, o que eu quero deixar aqui é que vamos ler, vamos se apropriar, né, dessa cultura aqui, desse material que foi feito com tanto carinho, né? Que com certeza nós vamos se identificar com alguma dessas crônicas, ou se não com todas, né, de alguma forma. E é um texto bem interessante, né? Não é cansativo, são crônicas pequenas, né, mas que trazem muita emoção, muita informação, vocabulário também. Então é isso. Vamos compartilhar, vamos ler, vamos se apropriar do avesso de capixaba, porque é muito interessante essa leitura. Obrigada, Lena. E alguém mais quer falar? Só vamos lá, gente. Vamos na página. Só recomendações. Vão lá na página, baixa o PDF. Gente, não é cansativo. Eu, em poucos minutos que ela me encaminhou, já fiquei com aquela vontadezinha de ficar lendo cada vez mais para descobrir de quem seria a próxima história. Essa sensação que você tem quando pega esse livro das crônicas. Recomendo, vão lá no perfil, baixe, leia. Você vai disponibilizar também, né, o link, onde vocês podem também comentar as experiências de vocês, né? Do que se compara do livro, da história, aqueles que são do meu tempo, né, da minha idade, vão lá, comentem o que faz parte da vida de vocês também, que eu tenho certeza que vão, enfim, recomendo que leiam, está lindo, uma crônica mais linda do que a outra. Obrigada, Dina. Então vamos lá, né? Quero deixar para vocês uma reflexão final, né? Eita. Ai, vou colocar uma cara de sério. Então, assim, a reflexão final é: olhar para a capixaba pelo avesso é entender que a literatura de não ficção criativa, como é esse livro O Avesso de Capixaba, nunca dará conta da totalidade da vida. Mas, se estas poucas páginas, né, que a gente leu aqui, se essas poucas páginas que a gente leu, e não é todo o livro, né?
tem muita coisa, né? Se essas poucas páginas conseguirão fazer com que você, leitor, né, passe a olhar para cada esquina, cada ramal e para cada morador com o respeito e o espanto que se dedica a um patrimônio sagrado, então a unidade universa terá cumprido o seu papel. O resto da história, né, não se lê no papel, se vive e se descobre caminhando no compasso manso deste pedaço inesquecível do Acre, que é capixaba, né? Então, obrigada a todos pela audiência, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Valeu!